Hoje a gente vai falar sobre a casa do de lá pra cá. A casa do de lá pra cá. Saudade, né? Vivemos muitas coisas, É. mas assim, a gente ficou aproximadamente 12 anos trabalhando com os jovens, na rua, no lazer, fazendo AT nas casas, né, dessas pessoas, fazendo encontro com as famílias nas padarias, nas docerias. E até então, a gente trabalhava com os nossos carros e lá que era nosso escritório, né, Ana? A Ana Alice já estava falando há um tempo que a gente precisava de um espaço, né, pra gente colocar nossas coisas, porque afinal de contas o carro não estava sendo um bom escritório. Tinha muito material, né? A gente já tinha, Sempre né? teve. E daí a gente começou então a procurar na região de Moema ali um espaço. E a gente já tinha na cabeça que a gente não queria escola e que a gente não queria espaço clínico. A gente queria um espaço de pertencimento. A gente queria um espaço, casa. Uma casa com cara de casa, né? Sala, cozinha, banheiro, quintal, quartos. Porque depois a gente já vai contar o porquê. Enfim, vou contar então como tudo começou. Aí nós fomos buscar um espaço e encontramos uma casa super grande na Vila Olímpia, que é um bairro aqui de São Paulo, um bairro bacana aqui, que tem muitas opções de mercado, de comércios, né? E as pessoas que frequentavam a casa de lá pra cá, nesse endereço, eles estavam ali por perto, então era fácil de chegar. Tinha pessoas até que iam a pé, né? A pé. Lá. E aí a gente alugou uma casa, fez uma super reforma, né? Essa casa, para que ela ficasse super habitável. E ela ficou lindinha, né? Ficou demais. E tinha todos esses espaços acolhedores mesmo. Tinha uma garagem, que depois ficou mais gostosa ainda, né? Quando a gente parou de usar para carro, a gente fez um outro espaço ali. Tinha uma sala onde tinha uma mesa grande, que a gente fazia atividades e o pessoal jogava, tudo. A sala de TV, uma cozinha. A sala de TV era um lugar que eles gostavam muito de ficar. Uma cozinha grande, gostosa, um quintal também pequeno, mas assim, aconchegante. Tinha uma mesa, o pessoal gostava de ficar ouvindo violão, tocando violão, ouvindo música e tal. E aí tinha os quartos para os homens e os quartos para as mulheres. E aí essa foi a intenção da casa. E tinha um quartão grande que a gente fez para yoga, para tinha mais um quarto para dança e yoga, mas assim a gente também usava quando tinha muita gente para dormir. A gente também usava lá. Espalhava os colchões lá e as meninas, principalmente as meninas, né? Dormiam nesse quarto. É uma casa assim, que a gente fala que não existia. Ela fala no Brasil, eu falo no mundo. Porque era uma casa assim que os jovens decidiam ir para poder ou ficar com os amigos conversando, ou de repente para uma balada voltar e dormir. E bater papo de madrugada com os amigos, para namorar, e iam preparar o café deles, né? Cada um preparava o seu próprio café. E cada um arrumava a sua própria cama. cada um lavava a sua louça. E ficava a fila no banheiro, porque um ia tomar banho e o pessoal, todo mundo querendo tomar banho, e aí eles mesmos, né, entre eles, avisavam um outro. Então, assim, era um convívio de aprendizagem. Então, cada vez mais eles percebiam que eles conseguiam fazer as coisas. Então, muitos chegavam em casa e, né, arrumavam a mesa. Colocavam aquilo que eles tinham aprendido lá, eles colocavam em casa. Porque, assim, não que iam arrumar a cama todos os dias, mas se eles forem para um lugar, eles sabem arrumar uma cama. Eles sabem lavar uma louça. Eu acho que é legal a gente dizer, essa casa servia também para receber pessoas que não moravam em São Paulo. Então tinham jovens que vinham de vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, e que vinham para São Paulo, então eles podiam ficar hospedados na casa.
E também a gente podia hospedar, e a gente hospedou pessoas que por algum motivo precisavam sair de suas casas por conta de alguma doença na família ou uma viagem inesperada que os pais precisassem fazer, e eles podiam ficar com a gente na casa. Então a gente estruturava a casa para ficar com aquela pessoa aquele tempo que era necessário. E nesse tempo todo que ele estava na casa, a gente fazia o trabalho de autonomia, né? O tempo todo. A gente sempre fala assim que a gente trabalhava da hora que a pessoa entrava até a hora que a pessoa saía. Então, é uma mediação constante. Não que eles não ficassem livres, ficavam livres, né? Nos horários de ou escolher algum programa de televisão, um jogo, ficar namorando. Mas claro que sempre tinha algo que a gente necessitava da nossa mediação. E a gente percebeu o quanto eles conseguiram autonomia, né? E assim, o que eu acho que é mais legal, assim, o quanto era prazeroso, né? Assim, tudo que acontecia na vida mesmo, naturalmente, né? Era orgânico, né? Essa vivência ali dentro. Então, arrumar a cama, lavar a louça, escolher o que ia comer, ir ao mercado, né? Fazer alguma compra, contar o dinheiro, né? Tudo isso era não orgânico. Era uma coisa obrigatória. Era uma coisa que acontecia. E assim, não era ensaiado também, né? Agora é hora de... Não vamos tinha trabalhar, isso. arrumar a cama. Não é, né? E tinha aquilo assim, o pessoal estava lá dentro, de repente tocava a campainha, era uma visita de alguém, de um jovem que estava passando ali perto e queria mostrar a casa para um primo. Então entrava, mostrava, falava dos amigos. Então foi uma casa que durante 8 anos nos deu assim muita alegria, né? E mostrou pra gente, né? Provou pra gente que a nossa metodologia, o que a gente estudava, essa forma de deixar o outro aprender no seu tempo e com o seu grupo de referência era o certo. A casa ajudava na questão de se fortalecer, né? A pessoa fortalecida internamente, ela consegue enfrentar situações difíceis que apareçam no dia a dia, no mundo, né? Quando elas estão no trabalho, quando elas estão na escola. Então, o grupo de referência dá esse tom, né? Do fazer conjunto, de fazer em conjunto, né? E a tal palavra do pertencimento, né? Eles pertenciam a algum lugar, né? Na verdade, a gente... Acho que é um dos sentimentos mais poderosos que a gente tem, esse, né? De você se sentir pertencente, né? Eu acho que... E acho que a casa trazia a isso, casa não era da Analice e da Rose, a casa era deles, do de lá pra cá, dos amigos, né? Então, a gente acredita, sim, que devam existir casas assim, né? Dessa forma. Talvez eu acho que assim, hoje, né? Hoje que a gente vive numa outra casa, de uma outra forma, que a gente tem, né? Outras formas de passar nessa metodologia, né? A gente consegue ver assim que talvez nós tenhamos sido muito protetoras com relação à casa. Então, por muito tempo, eu acho que a gente ficou assim, trabalhando muito exaustivamente, né, Ana? Assim, ao mesmo tempo que a casa dava um grande prazer, ela nos trouxe um grande cansaço, porque a gente queria fazer tudo o tempo todo. Muita responsabilidade. Então a gente não deixou, né? A gente praticamente não tinha casa, né? A nossa casa era a casa, né? Assim, nossos filhos iam pra dentro da casa. Tinha neta que ia dormir comigo lá dentro da casa, a filha dela dentro da casa. Quer dizer assim, a gente acabou embolando nossa família dentro da casa por conta, assim, de que era lá que a gente tava. Apesar que a família já vinha antes, né, da casa. Desde a família já vinha antes. Quando começou de lá pra cá, a família já veio junto. Então, assim... a nossa família foi obrigada a ser inclusiva. Não é? E são, né? Foi muito bom, porque você trabalhar, né, com uma ideia, viver aquilo e não viver na sua família, não é legal. No de lá pra cá, as pessoas dormiam de final de semana, geralmente, né?
Só quando de repente tinha alguma festa ou alguma pessoa que precisasse dormir lá porque o pai adoeceu ou alguma coisa de problema de família, podia ficar Ou na quando casa vinha durante alguém a de semana. fora, né? Ou intercâmbio, né? Intercâmbio. Intercâmbio. A gente vai Que falar do é outra intercâmbio. história. A gente vai falar do intercâmbio. Quarto de homens e quarto de mulheres. Porque não tinha como ser de outra maneira, né? Nós tínhamos pais, nós temos pais que ainda se preocupam com essa questão. E Da sexualidade. da sexualidade. E assim, A gente tem jovens que podem dormir juntos, né, que os pais autorizam, e a gente isso faz a isso gente quando faz eles viajam, quando né? viaja, fica num quarto no hotel. Agora na casa não, porque lá é separado mesmo, né? Eles iam, eles iam pro quarto, por exemplo, meninas iam pro quarto dos meninos, fofocavam, davam risada, depois iam dormir. Então era um, não vou falar regulamento, né? Era um critério. Quando eles chegavam na casa, era assim, à medida que as pessoas iam chegando, então no fim de semana, por exemplo, que tinha uma balada e que a pessoa ia dormir. Então as primeiras que iam chegando iam escolhendo as suas camas, as suas roupas de cama. Tinha as pessoas que preferiam determinados lugares, determinadas roupas de cama, e que às vezes podia ser um conflito, depende de quem ia dormir lá, ou não. As pessoas também já sabiam, fulana gosta da roupa de cama cor-de-rosa, a gente vai deixar pra ela. A de oncinha. Né? Então, não tinha uma regra, né? As pessoas que chegavam primeiro tinham o direito de escolher suas camas, e eles já faziam a cama e deixavam seus E às vezes lá. eles trocavam entre eles mesmo. Agora, quando, né, a coisa ainda continuava, a gente entrava na mediação. Então, já foi quantas vezes? O que você acha de trocar dessa vez? E assim sempre foi. Sempre foi prazeroso, né? A casa de lá pra cá não acabou, porque nós estamos numa casa de lá pra cá ainda. Mas aquela casa de lá pra cá, ela... Com aquele formato de trabalho. Com aquele formato, com as camas. Com tudo. A pandemia. Como a pandemia levou muita gente, né, a fechar suas coisas, a nossa casa também, ela ficou triste. Ela não tinha mais risada, não tinha mais ninguém andando lá, não tinha música, não tinha discussão, não tinha gente se beijando. Mas eu acho que veio também, olha, foi tudo junto, né? Veio uma pandemia que realmente acabou com muitas coisas, inclusive com a possibilidade da gente manter, custear a casa. Mas assim, foi um momento também das vidas pessoais, minha e da Ana, tomarem rumos diferentes, e que a gente precisava de mais tempo para dedicar à família. Então a gente achou por bem não voltar naquele formato, né? Naquele nível de exigência da nossa presença, né, Ana? A gente não tinha mais condições de assumir isso. E é isso, né? Então eu acho que esta foi a primeira casa. Depois a gente vai contar que a gente teve uma segunda casa de um outro jeito, com uma outra carinha, trabalhando de uma outra forma, e assim a gente tá indo numa outra construção, assim. Já sei! Próximo vídeo nós vamos contar sobre uma viagem. Uma história? Uma história. Eita! A gente tem muita história de viagem pra contar. Não, tem história de tudo, né? É verdade. Tchau, gente. Até a próxima.